Paz e bem, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, né, a esse novo curso. Então, nós vamos tratar sobre a vida de oração e vamos partir primeiramente, olha só que coisa boa, vamos partir do fundamental ali, da doutrina da igreja. Então, nós vamos pegar o catecismo da Igreja Católica. Claro que nós vamos recorrer sempre aí, vai estar toda a tradição aqui, tem os santos, os místicos aqui, a gente vai perceber isso, mas também vamos recorrer aos textos bíblicos, tá? Então, o nosso fundamento para essa caminhada nesse curso sobre a vida de oração, e vamos partir, então, primeiramente do catecismo. Muito bem. O que nós podemos aí conversar sobre essa primeira parte, nesse primeiro vídeo, é falar o que é oração, não é verdade? O que é oração? Então, essa pergunta, talvez a gente faça, mas eu aprendi isso na igreja, o que é oração? Será que oração é rezar Pai Nosso e Ave Maria apenas? É aprender a rezar o rosário? Ou tem coisas para além disso? Ou seja, sem desfazer disso, ou seja, crescendo nisso, no seu significado do Pai Nosso, da Ave Maria, da nossa tradição, da nossa riqueza, o que mais tem nesse baú, né? Que é tão rico. Então vamos conversar sobre isso. Então o Catecismo da Igreja Católica vocês conhecem, né? Ele é bem grande assim, né? Mas aqui nesse conjunto de vídeos vamos estudar a vida de oração, porque vocês sabem que na formação que nós fazemos aqui, ela sempre está ligada à teologia e à espiritualidade, tá? Eu nunca vou trazer simplesmente a teologia aqui no sentido acadêmico puro, mas sempre relacionando aí com a espiritualidade e que faça mais sentido para você. Ou seja, você quer estudar teologia, mas uma teologia que seja repleta de espiritualidade e não simplesmente uma teologia acadêmica, né? Muito bem, vamos lá então. Bom, a primeira parte que deve nascer a oração é da tradição da igreja, então o símbolo dos apóstolos, né? A liturgia, a vida na liturgia, que aí nós temos encontro com Cristo na Eucaristia, na palavra, né? Então vamos pensar isso. Então, primeira parte desse estudo é o símbolo dos apóstolos, depois a vida sacramental e a terceira parte sobre Cristo no Espírito Santo na glória, para a glória de Deus, né? Então, esse mistério da oração exige, portanto, que a gente assim caminhe com humildade, com tranquilidade e que o mais importante, presta atenção, eu vou sempre falar isto, o mais importante é a nossa busca de relação pessoal com Deus. Aqui está claro aí no primeiro parágrafo do catecismo, nessa parte sobre a oração, nessa sessão. Então está muito claro, né? Que o mais importante é essa relação viva e pessoal com Deus. Algumas pessoas dizem, Frei, eu quero crescer na vida de oração, na vida de conhecimento da fé, da doutrina. Aí eu sempre alerto, olha, a doutrina nossa é riquíssima, mas ela só tem sentido a partir que a gente vai fazendo o encontro pessoal com Cristo cada vez mais aprofundado, né? Então temos que ter isso na nossa cabeça, viu? Senão fica só o saber por saber e isso não gera fruto. Às vezes até pelo contrário. Tem muita gente que sabe muita coisa da doutrina, mas sabe muito pouco ou nada da intimidade com Deus e os frutos que daí decorrem, né? Então vamos com calma. Bom, primeira coisa, vamos perceber o que a Teresa vai dizer para nós do que é a oração, né? Essa é uma citação de Teresa. Teresa de Jesus, então essa grande doutora da igreja. Então, para mim, a oração é um impulso do coração. É um simples olhar lançado para o céu. É um grito de gratidão e de amor, tanto no meio da tribulação como no meio da alegria. Veja só, gente, vamos parar um pouco aqui. O mais importante aqui, a gente não é caminhar rápido, mas é entender, né? Entender e refletir para que isso vire uma experiência para nós, né? Olha, para mim, a oração é um impulso do coração. Então, impulso do coração. Então, a gente já imagina aqui que o Espírito Santo já está agindo, né? Então,
É o próprio agir do Espírito que concede, né, que nos dá a capacidade de rezar. Porque todo homem, toda mulher que se coloca em oração é o próprio Espírito Santo que já está agindo, né, como um impulso do coração. E também ela vai continuar, é um simples olhar lançado para o céu. Então não é nada complicado, tem a ver mais com o coração, com o sentido profundo. Aqui eu não estou falando só de sentimentos agradáveis, porque a gente vai ver nesse finalzinho da citação de Teresa, né? Mas é um olhar simples lançado para o céu, de forma muito tranquila e simples. É um grito de gratidão e de amor, tanto no meio da tribulação como no meio da alegria. Perceba só, né? Então, oração, porque eu não estou me sentindo bem na oração. Gente, a gente tem que parar com isso, né? De querer sentir bem na oração o tempo todo. Isso não é bom, isso a gente não amadurece. Porque às vezes a gente está passando por tribulações, passando por sentidos de vazios, né? Isso é um chamado ao crescimento. Ao crescimento, às vezes, numa fé mais madura, né? Que não é só uma relação de troca. Vamos lá, continuar? Bom, a oração como dom de Deus. Então, a oração é dom de Deus, né? Porque vocês perceberam que a gente já falou que, né, o impulso do coração já é a ação do Espírito. Então, a oração é a elevação da alma para Deus, ou um pedido feito a Deus de bens convenientes, aquilo que faz bem para nós. Então, nem nós às vezes não sabemos rezar como convém, né? Então, aí a gente tem que lembrar, né, que é um dom que é um bem para nós. De onde é que falamos ao orar? Das alturas do nosso orgulho e da nossa vontade própria ou das profundezas de um coração humilde e contrito? Bom, se rezamos verdadeiramente, é desse fundo desse coração contrito. Porque não há como rezar verdadeiramente pelo orgulho. Algumas pessoas tentam, mas elas vão falar com elas mesmas ou com uma imagem que elas criaram de Deus, né? Então, é saber que nós somos necessitados e nem sabemos como pedir, como convém. Então, num coração humilde e contrito, é Ele que faz a obra em nós, é Ele, não nós. Aquele que se humilha é que é elevado. Lembra da passagem bíblica? Então, aquele que se reconhece como criatura, este vai sendo concedido mais dons, porque ele sabe de onde está vindo. Então, a humildade, então, é fundamento da oração. É aquela experiência de Paulo a caminho de Damasco, né? Cair por terra, saber que ele caminhava no orgulho e agora o Senhor o encontrou, né? E agora ele sabe que somente Deus pode guiá-lo. Não sabemos que havemos de pedir para rezarmos como deve ser. Lembra de Romanos? Já falei, né? A humildade é a disposição necessária para receber gratuitamente o dom da oração. O homem é um mendigo de Deus. Nossa condição de fragilidade. Então aqui é algo simples, mas já nos aponta para algumas coisas para a gente refletir. Por exemplo, o que, Frei? O orgulho espiritual, né? Que a gente vai ver aqui no decorrer dessa formação. Porque pode ser que, se a gente não tomar cuidado, a gente adentra na vida de oração. Estou conseguindo rezar o rosário todo dia, que coisa boa, né? E esta realmente é uma coisa boa? É. Só que quando isso vira simplesmente um esforço pessoal, e aí eu acredito mais em mim do que na graça, aí eu já estou caminhando para o orgulho espiritual, né? Devemos sim rezar o rosário, mas com tranquilidade, né? Com humildade. Mas tem pessoas que não rezam e elas não estão na graça. Olha só, já é o sinal do orgulho espiritual, né? Já ir brotando. Quando começa a surgir no coração que é melhor do que os outros, que eu estou acima dos outros, né? Então já começa aí o perigo, né? E depois com a nossa própria autoimagem. Nossa, como eu sou bom, eu estou rezando, né?
Então devemos tomar cuidado. Nós somos um mendigo de Deus. Se conhecesses o dom de Deus, se conhecesses o dom de Deus, a maravilha da oração revela-se precisamente à beira dos poços, aonde vamos buscar a nossa água, o sentido para a vida, né? É aí que Cristo vem ao encontro de todo ser humano. Então, comparando aí com a samaritana à beira do poço, né? Se conhecesses o dom de Deus, pediria a mim, né, que é o dono da água, né? Ele antecipa-se a procurar-nos. Talvez precisamos voltar, né, resgatar essa ideia, porque na maioria das pessoas, dos cristãos em geral, creio, eu tenho testemunhado isso, que eles pensam que são eles que encontraram Deus, né? Isto é um erro de caminho. Pode ser que pode começar assim, e a pessoa se converte depois percebendo que não, foi o Senhor que a buscou e a encontrou, né? Então a gente tem que mudar essa mentalidade e perceber, não, é o Senhor que nos deseja, o desejo de Deus por nós. É o Senhor que nos procura, a busca de Deus por nós. É Ele que nos pede de beber, dá-me de beber, lembra? Jesus tem sede e o seu pedido brota das profundezas de Deus e nos deseja, sim. Será que você e eu, nós temos essa ideia refletida realmente? Que Deus nos deseja? Aqui tem muitas coisas que precisaríamos, assim, ajudar as pessoas nas nossas comunidades a crescer. Porque muitas pessoas têm medo de Deus e acham que Deus está ali só para puni-las e vigiá-las, né? Não, Deus te deseja, te busca como um Pai amoroso. A oração, saibamo-lo ou não, é o encontro da sede de Deus com a nossa. Deus tem sede de nós. Deus tem sede de que nós tenhamos sede dele, ou seja, Deus se agrada quando estamos à sua procura e ele responde, né? Porque ele já está olhando a gente, já está nos buscando antes mesmo que nós o desejássemos, né? Tu é que lhe teria pedido, ele te daria água viva, né? Então isso aí continuando aquela imagem da samaritana. Paradoxalmente, a nossa oração de súplica é uma resposta. A nossa oração de súplica é uma resposta. Resposta ao lamento do Deus vivo. Abandonou-me a mim, nascente de águas vivas, e foi escavar cisternas fendidas, né? Ou seja, abandona todo o amor de Deus para procurar outras cisternas, outras águas. Então, a resposta de fé à promessa gratuita da salvação. Resposta de amor à sede do Filho único. Então, aprender como Jesus rezava, né? Como ele tinha sede do Pai e como ele ensinou o homem e a mulher a buscar a Deus mesmos, né? A Deus mesmo. Muito bem. Bom, isso foi uma pequena aula, tá, gente? Sim, uma pequena reflexão que a gente vai continuar nesse caminho, né, de meditação, né, da vida de oração, partindo aí da tradição da igreja. Então, se você quer fazer esse caminho, então fica aqui comigo, você se torna membro e a gente vai caminhando, tá? Aqui eu estou falando disso, gente, porque você sabe que eu sempre faço as meditações, né? Tenho feito as meditações aí do Evangelho, dos domingos, mas a formação espiritual e teológica eu vou deixar somente para os membros, tá? Porque é um espaço de mais segurança, de mais tranquilidade, onde a gente não tem muitos haters, né? Pessoas que vêm aqui às vezes só para se queixar ou para ofender, né? Porque infelizmente, né? A internet está assim, né? Mesmo aí cristãos, parece que não percebe o pecado digital, né? Mas vamos assim caminhar. Então, se você quer fazer esse percurso comigo, né, que vai nesse curso, tem eclesiologia, tem sobre as doenças espirituais, né, que nós estamos tratando em outro curso. Então, para ter acesso a tudo isso, você se torna membro e a gente caminha junto, tá? Sempre aí 2 vídeos por semana para caminhar na tranquilidade, né, para refletir, dar tempo de refletir,
né? Para não se cansar muito, porque tem que ter perseverança, senão desiste, né? Tá bom? Eu espero vocês então nessas aulas sobre a vida de oração. Vamos partir primeiramente nesse primeiro módulo da vida de oração do Catecismo da Igreja. Depois fazemos outros módulos, né, com santos, místicos ou com a palavra de Deus, tá bom? Abraço com Deus, eu aguardo vocês nas próximas aulas. Seja membro então e você terá acesso.